abençoado. Estou aqui para abençoar a sua vida com a poderosa palavra de Deus. E eu estava aqui meditando os textos sagrados e Deus colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com você. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal do pastor Robson dos Santos. Me ajuda a divulgar a poderosa palavra de Deus. É necessário, eu preciso que você deixe as suas notificações, o seu like, o seu comentário, para que esses vídeos, possam subir e possam ser mais divulgados. Então é muito importante a sua contribuição para esse canal. E que Deus possa estar abençoando com toda a sorte de bênção cada um que tem acompanhado aí o pastor Robson dos Santos. Se você quiser me acompanhar também, pode me acompanhar pelo Instagram. Nós vamos estar lendo a poderosa palavra de Deus no livro de Êxodo. Nós vamos ler o capítulo de número 7, versículo de número 19, o capítulo de número 8, versículo de número 5, o capítulo de número 8, versículo de número 16, para a nossa meditação. Êxodo 7, 19 diz assim: E o Senhor falou a Moisés, diz a Arão, toma o teu cajado e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todos os ajuntamentos de água, para que se torne em sangue, para que haja sangue em toda a terra do Egito, tanto em vasilhas de madeira, quanto em vasilhas de pedra. Êxodo capítulo de número 8, versículo de número 5, diz assim: E o Senhor falou a Moisés, diz a Arão, estende a tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Êxodo capítulo 8, versículo de número 16, diz assim: E disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Estamos diante de um texto bem conhecido, bem ensinado, bem pregado pelos pregadores, os ensinadores, e tem algo aqui oculto, há algo aqui muito interessante. Por quê? Porque nós sabemos que foram 10 pragas que foram enviadas no Egito, e dessas 10 pragas, se nós prestarmos atenção no texto sagrado, foram 10 pragas que Deus enviou ao Egito como castigo, como punição a Faraó e todo o seu povo, para que eles pudessem submeter à ordem do Senhor. Observa que dentro dessas 10 pragas, as 3 primeiras pragas, Deus não permite que elas fossem proferidas por Moisés. Observe bem, vou repetir. Foram 10 pragas enviadas no Egito. Dessas 10 pragas, Deus não permitiu que as 3 primeiras pragas fossem proferidas, fossem anunciadas, fossem dirigidas por Moisés. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. E quando nós vamos estudar, nós vamos ver que Deus está nos ensinando algo. Por que que Deus não deixou Moisés proferir as 3 primeiras pragas? Seja elas a praga da rã, praga dos piolhos e a praga do sangue sobre todas as águas do Egito. Quando nós vamos ler, nós vamos ver que Deus, Ele está nos dando uma lição poderosa. O que é que Deus estava falando para Moisés
e está falando conosco através desse vídeo, é por que Moisés não pôde proferir maldição sobre as águas do Nilo ou sobre as águas do Egito. Observe bem que quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, precisamente o capítulo número 2, versículo número 3, nós vamos ver que as águas do Nilo ali, um dia serviu como auxílio para Moisés. Como que nós vamos entender isso? No capítulo número 2, versículo número 3, Joquebede, mãe de Moisés, ela faz um cestinho de junco e ela vai colocar esse cesto no rio Nilo, tentando salvar a vida de Moisés. Então nós vamos entender que as águas do rio Nilo um dia serviu de auxílio, um dia serviu de refúgio, um dia serviu de proteção para Moisés. Quando Deus não permitiu que Moisés proferisse maldição ou alguma praga sobre o rio Nilo, Deus estava dizendo para Moisés que ele não poderia amaldiçoar, Moisés não poderia ser ingrato com aquilo que um dia foi útil para ele, com aquilo que um dia serviu de refúgio para ele, com aquilo que um dia serviu de refúgio, de proteção para ele. Então a primeira lição que nós aprendemos, este foi o motivo, esta foi a causa porque Deus não permitiu que Moisés pronunciasse, proferisse nenhuma maldição sobre as águas do Nilo, porque as águas que cuidaram, dele não poderia ser amaldiçoada pelo mesmo. Deus está ensinando para Moisés, para ele ser grato, mesmo com as coisas inanimadas, mesmo com as coisas que não têm sentido e nem sentimento. Deus estava ensinando a Moisés que ele deveria ser grato até as coisas inanimadas. E nós vamos ver também que a ordem que Deus deu para Moisés foi para que ele falasse a Arão, para que tocasse na terra, para que subisse rãs e para que subisse piolho. Quem proferiu também essa praga não foi Moisés, e nós lemos, foi o seu irmão Arão. Nós aqui também aprendemos, então, a praga do sangue, a praga da rã e a praga dos piolhos, as três primeiras pragas, quem proferiu não foi Moisés, foi o seu irmão Arão. Por quê? Porque as águas um dia serviu de auxílio, serviu de refúgio, serviu de proteção para Moisés. A praga das rãs e as pragas do piolho não foram também proferidas por Moisés. Por quê? Quando nós lemos também no livro de Êxodo, capítulo número 2, versículo de número 13, está dizendo que Moisés matou um egípcio. E após ele matar um egípcio, ele vai esconder ali na areia, ele vai esconder ali na terra. Então, haja vista que um dia a terra, o solo do Egito, também garantiu, ainda que seja por um tempo, a segurança e a vida de Moisés. Porque enquanto aquele pó, enquanto aquela areia, enquanto aquela terra ali do Egito cobria o egípcio que Moisés havia matado, Moisés estava protegido, ninguém sabia. Ficou sabendo só depois que alguém havia presenciado. Então aquela terra que veio também como auxílio
quando o Moisés matou aquele egípcio, não é justo que seja amaldiçoada por Moisés. Era isso que Deus estava ensinando e está ensinando para nós. E agora nós perguntamos, como que pode uma coisa inanimada, uma coisa que não tem sentimento, uma coisa que não tem sentido, como que ia saber que Moisés estava sendo grato a essas coisas? Então nós temos que entender o seguinte, que a gratidão, isso aí nós fazemos bem a nós mesmos, quando nós somos gratos por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Se nós pudéssemos classificar tamanho de pecado, nós poderíamos classificar, ainda que a Bíblia não fala sobre pecado pequeno e pecado grande, mas se nós pudéssemos classificar qual que é o maior pecado, não seria o adultério, não seria a idolatria, seria o pecado da ingratidão. É quando você já foi útil para alguém e agora você é totalmente reconhecido de uma forma estranha, de uma forma ignorante, e as pessoas não reconhecem aquilo que você fez, aquele benefício. Mas nós vamos ver aqui pelo texto sagrado que Moisés, Deus dando uma lição para Moisés, que ele deveria ser grato até às coisas inanimadas. Então, eu venho aqui com a palavra de Deus. Deus está me ensinando e está ensinando todos vocês que estão acompanhando esse vídeo. Seja grato a Deus. A ingratidão é o maior pecado que já pode existir na face da terra. E nós vamos entender que este não é, portanto, um agradecimento à toa e sem sentido a objetos inanimados. É uma forma de aprimoramento da própria personalidade. A virtude da gratidão é uma qualidade nobre, um sentido que pulsa no coração de qualquer pessoa que se cultive. Então isso faz bem a você mesmo. Se Moisés não tivesse sido grato, as águas que um dia foram como auxílio. Se Moisés não fosse grato, aquela terra que um dia foi como auxílio para ele, ele não estava fazendo mal às águas, nem o solo ali, ele estava fazendo mal a si mesmo. Então é por isso que nós temos que ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Seja grato a Deus pela saúde, seja grato a Deus por tudo que Ele tem te concedido, seja grato a Deus pela sua família, enfim, seja grato a Deus por tudo. Esse foi o motivo porque Deus não permitiu que Moisés proferisse maldição sobre o rio Nilo, sobre a terra ali no Egito, ou areia ali no Egito. Por quê? Porque o rio Nilo um dia serviu para Moisés, para escapar. E as terras, um dia ele cobriu um egípcio, e ali, enquanto aquele egípcio estava coberto sobre aquela areia, sobre aquela terra do Egito, Moisés tinha sua vida por segura. Só depois que descobriram. Então, seja grato por tudo aquilo que foi benéfico a você. Seja grato por tudo aquilo que um dia te foi favorável para a sua vida. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando. Aqui quem vos fala é o pastor Robson dos Santos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. E você também pode me acompanhar pelo Instagram. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.